Presidente, senhores deputados, os nossos visitantes aqui das nossas ONGs, né? Obrigado pela presença de todos. Deputado Bellarmino, a minha fala no grande expediente é para passar um relatório da audiência pública que nós participamos ontem em Brasília, na Comissão das Relações Exteriores, a respeito desse imbróglio envolvendo os turistas amazonenses e roraimenses, quando adentram o território venezuelano. Essa audiência pública já aconteceu na Assembleia Legislativa de Boa Vista. Nós iríamos fazer a nossa aqui na semana que vem, mas a Câmara Federal se antecipou, e foi uma boa antecipação, porque o problema precisa ser resolvido de maneira urgente, e nós estivemos lá participando e mostrando novamente para o Brasil, para a Câmara Federal, o sufoco e a dificuldade que os brasileiros, que os nossos nacionais estão passando quando adentram a Venezuela, sofrendo extorsões, sofrendo achaques, sofrendo perseguições. Eu, na minha fala, no meu pronunciamento ontem na audiência, me ative principalmente a questão com as mulheres, que estão sofrendo constrangimentos enormes quando vão para a Venezuela, passam dificuldades realmente grandes em relação aos seus maridos, aos seus filhos, aos seus companheiros. A polícia e a Guarda Nacional venezuelana está tratando os brasileiros como se fossem meliantes, como se fossem assaltantes, como se fossem pessoas de alta periculosidade, e essa história já se arrasta há mais de 10 anos. É praticamente impossível um carro de brasileiro que entre na Venezuela e que não tenha que pagar uma propina, uma extorsão para 1, 2, 3, em quantas alcabalas, que são as delegacias ao longo do caminho, como eles chamam lá na Venezuela, cada uma alcabala daquela, um posto de fiscalização daquele que você passa, é necessário pagar uma propina, porque eles inventam defeito no carro, eles inventam defeito na documentação, eles inventam defeito em tudo. E querem, de qualquer forma, surrupiar o dinheiro dos brasileiros que lá vão para fazer as suas férias, o seu veraneio, levar emprego e renda para aquele estado, levar recursos, levar reais, dólares para aquela população, e infelizmente estão sendo tratados de maneira desonrosa pelas autoridades policiais da Venezuela. E ontem, deputado Arthur Bisneto, quando nós estivemos na Câmara Federal, depois que o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima se pronunciou, depois que eu me pronunciei representando a Assembleia Legislativa do Amazonas, mais 3 deputados federais de Roraima se pronunciaram, cada um contando casos mais escabrosos do que o outro, inclusive de assassinatos perpetrados pela Guarda Nacional a brasileiros lá na Venezuela. Depois de tudo isso, vídeos mostrados, reportagens mostradas, uma situação realmente calamitosa de brasileiro, que muitas vezes, e existe uma situação lá, uma segunda situação, que são dos brasileiros que trabalham na área de garimpo, na região fronteiriça, que muitas vezes a Guarda Nacional prende, e eles estão fazendo a sua prospecção de minério em território brasileiro, como foi provado lá 2 vezes, e eles adentram o Brasil para prender o pessoal aqui dentro, e esse pessoal, esses brasileiros, ficam em situação de uma penúria extrema dentro das delegacias e das prisões venezuelanas. Mas depois de toda essa explicação, depois de todos esses pronunciamentos, deputado Belão, o que mais nos causou estranheza na Câmara dos Deputados ontem foi a desculpa que o Ministério das Relações Exteriores, através do seu representante lá do Itamaraty, na audiência pública, nos deu. E eu fiquei pensando, realmente, esse slogan
esse marketing que é feito nesse país nos últimos 12 anos é muito forte. Vossa Excelência tem ideia, deputado Belarmino, de qual foi a resposta que o representante das Relações Exteriores deu para o presidente da Assembleia de Roraima, para os outros deputados federais e para nós, representando a Assembleia do Amazonas na Câmara Federal, depois de todas essas explicações, vídeos e documentos, depoimentos de famílias que tiveram seus entes queridos assassinados dentro do carro. Um rapaz de 17 anos lá que contou como é que o pai dele foi assassinado, deputado Marco Rota, com um tiro de 12 no peito, e a esposa estava no banco do passageiro e atrás tinha 3 filhos. O senhor imagina como ficou esse rapaz arrasado do ponto de vista psicológico. E aí, deputado Marcos Rota, tenho certeza, Vossa Excelência, com a sua inteligência e perspicácia, já sabe qual foi a resposta que o Ministério das Relações Exteriores nos deu na audiência. Foi exatamente a resposta que tem sido dada nesse país nos últimos 12 anos, deputada Conceição. Ela foi dita resumida com a seguinte frase: o Ministério das Relações Exteriores, deputado Marco Rota, não sabia de nada. E eu não sei de nada virou o slogan desse governo federal. Eu não sabia o que estava acontecendo, virou o slogan desse governo que está há 12 anos nesse país. E essa foi a resposta que as famílias amazonenses e roraimenses tiveram ontem do governo federal. Eles disseram, deputada Conceição, que nos registros dos consulados e embaixadas na Venezuela não tinha aumentado em nada percentualmente essas demandas dos brasileiros em relação a isso. Ora, deputada Conceição, a gente reclama uma vez, 2, 3, quando a gente percebe que não vai ter solução, a gente larga de mão e cuida de voltar para a nossa terra, para a nossa casa, para o nosso lar, onde tem uma cama quente para nos aliviar desse sufoco que esses brasileiros estão passando quando vão para lá, para a Venezuela. E isso, na hora da audiência pública, foi motivo de chacota. Essa explicação que foi dada. Eu não sabia de nada. Ainda bem, deputada Conceição, que o próprio Senado Federal ontem, através do senador Mozarildo Cavalcante, criou uma comissão para exigir do Ministério das Relações Exteriores que tome providências urgentes em relação a isso. A Câmara Federal e o Senado têm condição de cobrar do governo federal, pelos acordos bilaterais existentes entre o Brasil e a Venezuela, para que eles nos tratem de maneira melhor, para que eles nos tratem como clientes e não da forma como está sendo feita. E eu só acredito, deputada Conceição, que essa situação irá se resolver quando alguma atitude do ponto de vista econômico for tomada. Hoje a Venezuela, é sabidamente por todos aqui, tem a sua economia voltada e centrada em cima do petróleo. Mas a segunda fonte de renda maior para aquele país é exatamente o turismo. É exatamente esses dólares e esses reais que centenas de milhares de brasileiros levam para lá todos os dias, nas suas férias. E a partir do momento que essa fronteira seja fechada e que não entre mais brasileiros lá para gastar dentro da Venezuela, eles vão ter um impacto econômico que vai fazê-los perceber que aquilo não é a maneira de tratar quem está indo lá ajudar. Ouço o deputado Marco Rota. Deputado Abdala, primeiro eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pela condução desse processo, que é um processo, inclusive, doloroso para as famílias amazonenses, roraimenses e para aqueles que se aventuram a percorrer o país vizinho à Venezuela. Quando Vossa Excelência diz que o Ministério das Relações Exteriores não sabia de nada, me choca profundamente. Deputado, porque eu citei o seu exemplo. Eu disse na audiência pública que Vossa Excelência tinha sido um dos deputados dessa casa
que já tinha mandado inúmeras cobranças e denúncias a respeito disso. Nós não apenas mandamos, deputado Abdala, como recebemos resposta do Ministério das Relações Exteriores. Eu vou, inclusive, encaminhar isso a Vossa Excelência na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, porque um erro não justifica o outro, né? Esta alegação do Ministério das Relações Exteriores é uma desculpa extremamente desorientada e esfarrapada, porque ou o Ministério não quer assumir que tinha conhecimento da questão, ou então nós estamos diante de um Ministério que não tem qualquer tipo de condição de continuar existindo, porque o Ministério recebeu desta casa um grande volume de documentação, de reportagens dos jornais, recebeu também uma série de relatos de pessoas que aqui estiveram no seio da Comissão de Defesa do Consumidor, reclamando dessa questão que extrapolou já a questão diplomática. Eu vejo agora que alguns parlamentares estão tentando, inclusive, barrar a entrada da Venezuela no Mercosul. Eu acho que nós precisamos realmente adotarmos uma medida drástica, porque além de provocarmos o Ministério das Relações Exteriores, nós provocamos também a consuleza que aqui reside na cidade de Manaus, que também disse que não tinha conhecimento algum dessas questões envolvendo brasileiros que vão até o belo país que é a Venezuela, que frequentam as belas praias da Venezuela. Contudo, deputado Abdala Frache, eu acho que nós precisamos realmente termos uma atitude de choque com relação a isso. Não dá mais para nós continuarmos convivendo com esses relatos, que são relatos de senhoras que muitas vezes são molestadas por pessoas que utilizam fuzis, jovens que acabam fazendo uma espécie de vistoria íntima nas mulheres, causa uma série de constrangimentos, pessoas que lá foram roubadas, pessoas que foram furtadas. Eu já disse da minha desventura de também ter ido de carro à Venezuela, e para mim foi uma experiência única que não repetirei mais. De carro à Venezuela, não irei mais. Então eu queria cumprimentar Vossa Excelência, dizer que a Venezuela é um país bonito, tem praias belíssimas, o povo é um povo extremamente acolhedor, mas essa questão da insegurança que norteia os turistas na Venezuela merece do governo brasileiro um posicionamento mais firme, mais rígido, mais intenso e principalmente mais célere, porque nós estamos há anos destacando a importância da participação do governo brasileiro, e quando nós esperávamos que o governo brasileiro iria, através do Ministério das Relações Exteriores, adotar uma postura nesse sentido, nós percebemos o desconhecimento do Ministério das Relações Exteriores, o que é uma vergonha, inclusive. Então, cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência esteve em Boa Vista tratando desse assunto, participou de audiência pública em Boa Vista, trouxe essa questão também novamente a esta casa, foi a Brasília na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos e mostrou à Câmara dos Deputados a urgência que nós temos, inclusive, do envolvimento da Câmara Federal, do Senado Federal, nessa questão. Então, cumprimento Vossa Excelência também pela altivez no tratamento que dispensou aos turistas brasileiros que vão até a Venezuela. Incorporo a parte, deputado Marcos. Deputado Bisneto. Obrigado, deputado Abdala. Vossa Excelência, que ao lado de vários colegas está encampando esta luta pelos direitos dos amazonenses, roraimenses, dos brasileiros que procuram, no seu período de férias, conhecer, como diz o deputado Marcos Rota, aquele belo país que é a Venezuela. Mas eu tenho uma reflexão um pouquinho fora da questão turística para dizer o porquê que eu entendo que é até normal que aquela turma faça isso. Nós temos um regime político completamente defasado, caquético, metido a ditatorial, com um falso populismo que infelizmente vem atingindo vários países da América do Sul, de um regime que considera o presidente do Irã
O resto do mundo considera aquele Ahmadinejad, considera ele uma das figuras que atenta contra os direitos humanos. Na Venezuela, eles consideram ele um grande estadista. Enquanto, uma vez eu encontrei o deputado Marcos Rota tirando o passaporte e perguntei para onde ele ia, ele me falou que ia fazer uma viagem à Venezuela. Isso já tem uns 2 ou 3 anos atrás, ele falou, você vai para onde? Eu falei, para a Venezuela eu não vou. Enquanto aquela turma estiver governando aquele país, eu passo longe de conhecer a Venezuela. Eu não tenho um pico de curiosidade de conhecer um país que é governado por aquela turma. Eu estive há 2 semanas atrás em Brasília e o presidente da Venezuela estava no hotel. Impressionante o aparato, o número de pessoas, a farra que eles fazem no hotel, era cachorro em tudo que era corredor. Cá para nós, ali é uma turma de malucos que governam um país com o potencial da Venezuela. Eu torci muito pelo Capriles, porque eu acho que seria um caminho diferente desse pessoal. E eu digo a Vossa Excelência, enquanto o Brasil pode se meter, pode o Ministério das Relações Exteriores falar o que quiser, mas enquanto essa turma estiver governando aquele país, infelizmente, nós vamos continuar a assistir atentados contra turistas que querem deixar dinheiro lá, atentados contra a democracia. Nós vamos continuar a assistir isso, infelizmente. Eu parabenizo Vossa Excelência, compreendendo a sua luta, a luta dessa casa, a luta da Assembleia Legislativa e do povo de Roraima, mas eu compreendo que ali é um problema um pouco maior. Ali falta miolo na cabeça daquela turma, enquanto não mudar aquilo ali, infelizmente um país bonito como a Venezuela, com o potencial da Venezuela, vai continuar a sofrer nas mãos dessas pessoas. E cito uma coisa a mais, nessa visita do Maduro ao Brasil, ele veio em busca de parceria para alimentos. País com quantidade de petróleo que a Venezuela tem, não dá para ficar mendigando alimento nos vizinhos. Alimento, deputado. Alimento, para onde é que vai esse dinheiro? Infelizmente é um país que é governado por uma turma que envergonha a política da América do Sul. Infelizmente, em outros países, inclusive um pouquinho no Brasil, a gente passa por situações semelhantes. Mas eu espero que a sua luta, a luta da Assembleia, que o Congresso Nacional se mova, que o Ministério das Relações Exteriores participe e a gente possa ter os direitos dos brasileiros resguardados naquele país. Se eles não respeitam o povo de lá, pelo menos que respeitem o de cá. Obrigado. Incorporo a sua parte, deputado Arthur Bisneto, e vou encerrar, senhor presidente, com aquele cacuete de sempre da minha formação profissional, de sempre querer analisar as coisas do ponto de vista econômico. Apenas 2 exemplos, deputado Bellarmino. O Brasil, através do BNDES, financiou uma ponte na Venezuela sobre o rio Orinoco, financiamento de quase 200 milhões. O Brasil foi tungado pelo governo Chaves na sociedade que fez em relação à refinaria de petróleo de Pernambuco. Refinaria essa que ia custar 2 bilhões de dólares, num primeiro estudo do governo federal. Hoje já está em 6. Muita gente diz que vai chegar em 10. E a Venezuela, que seria parceira com 50% desse investimento, até hoje não colocou nem R$1 lá. Mas é sócia da refinaria. Ou seja, o Brasil tem condições econômicas de cobrar um tratamento melhor para os seus nacionais naquele país. O Brasil tem condições econômicas de forçar e exigir, não um tratamento diferenciado, mas o tratamento normal, o tratamento de ser humano, o tratamento que os venezuelanos recebem em Roraima e no Amazonas quando aqui chegam. Um tratamento afetuoso, carinhoso, como é de praxe com o povo brasileiro. É isso que nós queremos, é isso que nós necessitamos, e não essa situação vexatória que nós estamos passando. Eu acredito que agora, com essa comissão formada no Senado Federal pelo senador Mozarildo Cavalcante de Roraima, as cobranças vão poder ser feitas de maneira mais veemente, e o resultado positivo de todo esse processo que se iniciou na Assembleia Legislativa de Roraima, passou pela do Amazonas e chegou em Brasília, vai desaguar na solução dessa dificuldade, nessa necessidade que o povo amazonense e o povo roraimense estão tendo hoje. Muito obrigado, senhor presidente.